Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro dos Juízes. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estávamos falando do período dos juízes, propriamente dito, e deste período nós já havíamos visto a introdução e também estudamos sobre Otniel. Então vamos ver hoje sobre mais alguns outros juízes. A partir do verso 12 do capítulo 3 até o verso 30, ele fala a respeito de Eude. Eude é o segundo juiz citado na Bíblia. E aqui ele vai combater contra Eglon. Eglon era o rei de Moabe. Moabe, se você lembra, ele é descendente de Ló. Ló teve 2 filhos com as suas filhas. Um deles deu origem aos Moabitas, o outro deu origem aos Amonitas. Então, eles eram, na verdade, parentes dos israelenses, porque Ló era sobrinho de Abraão. Moabe agora está sendo utilizado para punir aquele desvio do povo que nós vimos, aquela sequência, aquele ciclo vicioso. Né? Então, depois de Otniel, então o povo acaba voltando à idolatria, voltando ao pecado. E é Eude que vai então ser levantado. Este Eude, ele é dito que era canhoto. A gente vai ver daqui a pouquinho. Moabe, então, ele é levantado para agir contra o povo de Deus e ele leva com ele os amalequitas, que eram descendentes dos edomitas, a gente já viu isso, e os amonitas, que também eram aparentados. Né? Os amalequitas aqui eram tidos como um dos principais inimigos do povo de Deus. Eude, ele é dito descendente de Gera, da tribo de Benjamim. E ele era também chamado de canhoto. O canhoto, na verdade, ele não era bem visto pelo povo. Então, eles achavam que ser canhoto trazia algumas coisas meio complicadas, né? Não era uma pessoa assim muito confiável por ser canhoto. Na verdade, aqui nós achamos que ele era ambidestro, ou seja, ele tanto trabalhava com uma das mãos como com a outra, tanto com a direita quanto com a esquerda. E ele fez uma adaga de 2 gumes, como o amado está vendo na figura ali do lado. Né? E ele vai até o rei Eglon, lá paga o tributo, porque todos os que estavam sendo cativos, eles tinham que pagar o tributo, e isso eles fizeram já por 18 anos. Eles eram, então, assediados, oprimidos pelos moabitas há 18 anos. Então, num dia, ele manda fazer uma espada para ele, esconde debaixo das roupas, vai até lá, paga o tributo, e aí ele diz o seguinte: quando ele está passando por uma região cheia de imagens de esculturas, aqui a palavra é pessilim, é um marco, é uma pedra de escultura que marcava a área limítrofe, é como se fosse um marco de divisa, é um marco de influência dos moabitas. Quando ele chega lá, ele diz que tem uma palavra de Deus para Eglon. Eglon manda que ele volte, ele volta, eles vão até uma sala
de verão. Essa sala era uma câmara que era construída por sobre a casa, por sobre a laje, e ali entrava brisa, entrava ali um frescor bastante grande. Então, ali eles foram conversar e de uma forma assim violenta, Eude puxa a adaga e a adaga é fincada no ventre de Eglon. Eglon, ele é dito na Bíblia que ele era bastante gordo. Então, a faca, essa adaga, penetrou no corpo de Eglon e vai até o final, de tal maneira que entra o fio da faca, os 2 fios, diz que a adaga tinha 2 fios, entra o cabo e entra tudo. E Eglon, então, Eude, então, retira a faca e Eglon morre desta maneira. Ele fala que ele sai pelo postigo. O postigo é um tipo de uma cavidade ou um tipo de uma abertura. Pode ser o local por onde ele saiu, mas alguns estudiosos entendem que a adaga foi fincada tão fundo que ela acaba rasgando o corpo inteiro de Eglon, saindo por cavidade, por abertura, ou seja, saindo por trás do rei. E aí ele foge desta maneira. Ele tranca as portas, foge dali para que as pessoas demorassem a perceber o quanto tinha acontecido. E ele vai fugir deste local, e ele passa, então Moabe está do lado de cá, e ele vai sair para cá, ele vai fugir, tá? E ele chega, então, do outro lado, fugindo, e ali ele chama os companheiros. O exército é reunido às pressas, e os voluntários, então, vão até o local e matam os soldados do exército, porque eles ficaram atônitos, eles ficaram fora de si, e eles tinham que aproveitar essa situação para dominar e para matar o exército, porque o rei já estava morto. Então, eles ficaram aqui nos vales do Jordão. Esses vales eram lugares onde dava para fazer sair do rio de um lado ou do outro lado da margem. Então eles se postaram ali exatamente para aprisionar os moabitas. E aqui eles fazem uma defesa completa e uma mortandade completa e se livram então dos moabitas e se livram então de Eglon. Tá? Logo em seguida, a Bíblia fala de Sangar ou Xangar. E aqui nós temos um único versículo para fechar o capítulo 31, um único versículo que fala do terceiro dos juízes, Sangar. O nome Sangar, ele não é bem um nome israelita. Ele parece ser um nome hitita. E diz aqui que ele era filho de Anate. Lembre-se que nós já falamos de Anate. Anate era uma divindade deles. Então, aqui pode ser que ele, vivendo ali por perto, o seu pai acaba recebendo o nome de uma das divindades. E ele, Sangar, acaba recebendo um nome hitita e não um nome israelita. De qualquer forma, ele foi agora chamado por Deus, e para que ele se livre dos filisteus, ele faz o quê? Ele constrói uma aguilhada de bois. O que é uma aguilhada de bois? É um tipo de uma vara, como o Amado está vendo aqui, é uma vara, e na ponta eles colocam um pedaço de ferro apontado, com fino,
de tal maneira que eles usavam isso para tocar o gado, para fazer o gado se mover. E essa aguilhada de bois, ela foi utilizada como se fosse uma lança. Então, o cabo tinha 2,5 metros, 3,5 metros, mais ou menos, ou seja, era um tipo de uma lança pontiaguda. Era o que eles tinham como armas. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso para os amados. A partir do capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos ver a questão de Débora, ou seja, da única mulher juíza. E aqui nós temos o assédio dos cananitas, mais especificamente de Jabim, que era chamado rei de Canaã. Ele reinava numa cidade chamada Hazor. Hazor era uma das grandes cidades. Ela havia sido destruída por Josué quando conquistou a terra, mas ela foi recuperada, reconquistada pelos cananeus. E eles tinham mais ou menos uns 40 mil habitantes. Por isso, o rei de Hazor era chamado aqui de rei de Canaã. Cícera era de Haroset Hagoim. Não se sabe ao certo onde é que ficava este lugar. E ele era, na verdade, o chefe militar, o líder militar deste exército que se formou em torno de Jabim. Mas, na verdade, a pessoa mais falada aqui, mais importante, era este general, era este líder, Cícera. O seu exército tinha, além dos grandes soldados, dos inúmeros soldados, eles contavam com 900 carruagens de ferro, ou seja, eles controlavam a planície. Eram as máquinas de guerra daquela época. Essas carruagens, os carros de guerra, os carros de ferro, eram os carros que dominavam aquele local. Débora aparece aqui como uma profetisa que vivia entre a cidade de Betel e a cidade de Ramá, na tribo de Efraim. E ela, além de ser profetisa, ela também acaba por se tornar juíza, ou seja, ela congrega dos ministérios, dos grandes ministérios daquela época, que era a profecia e o juízo. Baraque, ele era de Quedes Naftali, ou seja, ele vivia em Quedes, da tribo de Naftali. E ele foi o líder do exército, porque Débora o chama, ela exercendo a sua função de profetiza, ela recebe mensagem do Senhor, chama Baraque e diz: Baraque, o Senhor mandou você reunir exércitos, chama Naftali, chama Zebulon, chama Efraim, chama Benjamim, Maquir e Isacar. Maquir era o nome do centro da meia tribo de Manassés que ficava do outro lado do rio Jordão. Então ela chama Baraque para que Baraque fosse o líder, fosse o general aqui para livrá-los do cananeu Jabim e Cícera. Eles então ficaram postados no Monte Tabor. O Monte Tabor, ele fica entre Isacar, Naftali e Zabulon, próximo de um vale chamado de Esdrelon. Entre este Monte Tabor, no vale, existia um rio que era chamado Rio Quisson. Este rio, ele era um rio que, durante a época de chuvas, ele tinha muita água. Então, vinha toda a chuva, reunia toda a chuva, ele ia desaguar lá na Baía de Acre, lá no mar. Mas, em outras épocas, dava para transitar tranquilamente por ali. Acontece que
o local da batalha foi exatamente ali, exatamente às margens do rio Quisson. Só que isso privilegiava os cananeus, porque eles tinham carro de guerra, mas eles não contavam com a providência divina de fazer chover torrencialmente muita chuva. E esta chuva alagou tudo. Ora, se estava tudo alagado, como é que os carros de guerra iam fazer o seu trabalho? Não fizeram. Em outras palavras, além do exército de Baraque, existia também a mão do Senhor através da chuva, impedindo os 900 carros de guerra. A profecia, então, de Débora vai acabar se revelando. Qual era esta profecia? Quando Débora chamou Baraque, Baraque disse: opa, eu estou falando com um exército poderoso, só de carros de guerra tem 900 e eu estou aqui com 1000 homens, quer dizer, não vai dar certo isso, eu preciso de alguma ajuda. E ele disse: eu não vou se você não for. Então ele não confiou em Deus, ele confiou em Débora. Na verdade, Débora disse: tudo bem, então você não quer ir, você que é um militar, que é um soldado, não quer ir, tá bom, você guerreiro não vai, então você guerreiro não vai matar Jabim não, Cícera, você não vai matar o general deles. Deus vai dar a vitória pelas mãos de uma mulher. E isso acontece logo em seguida, depois da grande batalha, quando Cícera vai se esconder de Baraque e acaba caindo na tenda de Jael, que primeiro trata bem, depois o mata. Então aqui, amados, nós temos o mapa desta situação toda. Então, aqui o rio Quisson, né? O Monte Tabor está aqui, Quisson está aqui, o rio aqui. Quando choveu, eles tiveram dificuldades e eles acabaram fugindo. Eles fugiram, né? Aqui, ó, Cícera fugindo, passa pelo carvalho de Zananim, e aqui a tenda de Jael já estava colocada. Aqui o Jordão, né? O Jordão está do lado de cá. Então eles estão fugindo para cá, e aqui na tenda de Jael é o que acontece, a morte do grande general, né, Cícera. Quedes ali era um santuário, né? Ele era um local de santuário. E aquele carvalho de Mazanim, que eu falei para vocês, estava bem na fronteira do Naftali. Cícera tinha 900 carros de guerra, mais 10.000 homens. Deus eliminou as 900 carruagens, eles ficaram perdidos, porque eles não sabiam lutar de outro jeito, e então Baraque deu jeito nos outros, né, soldados. E eles fugiram todos assustados. Deus derrotou, a palavra que é utilizada na Bíblia é diruptus. Diruptus quer dizer destroçado, quer dizer desbaratado. Então, Deus foi o milésimo homem aqui a lutar, mas claro, com muito mais poder, e ele sozinho deu conta dos 900 carros, e ele sozinho deu conta de muitos dos homens. O restante sumiu, fugiu e foram perseguidos pelo exército de Baraque. Cícera vai fugir para o lado dos queneus. Queneus aqui eram um grupo nômade que estava associado com Judá. Nós acabamos já falando deste grupo num dos vídeos anteriores. Cícera então entra
na tenda de Jael. Jael chama para entrar à sua tenda, e como era hábito daquela região, todos os nômades, todo mundo que passava por ali, ele era alcançado pela proteção, pela hospitalidade dos nômades, dos que tinham tendas. Então Jael disse: não, pode entrar aqui, eu tô cansado, tô isso, tô aqui, não, se esconda aqui na minha tenda, deu uma coberta para ele. Ele disse: eu tô com sede, não se preocupa. Ela pegou um odre de leite. Na verdade, esse odre é o tipo de um recipiente feito de pele de animal costurado. E ali eles colocavam o leite que fermentava, ele coalhava. Então formava uma coalhada. Isso era dado para os doentes, para os viajantes, para as pessoas mais fracas. Então, em vez de dar água para Císera, ela deu coalhada, ou seja, uma comida chique, uma comida nobre, tá? Óbvio que Císera, se escondendo, nem se preocupou com a etiqueta de entrar na tenda de uma mulher quando o marido não estava lá. Isso era uma quebra de etiqueta. Mas Jael ficou quietinha na dela. Quando Císera dormiu, porque ele estava muito cansado, estava se escondendo, estava muito cansado, comeu a coalhada, iogurte, nata, assim, né, fermentado, e acabou dormindo. Jael, então, pega uma estaca de tenda. Por que ela tinha uma estaca de tenda e por que ela sabia mexer com uma estaca de tenda? Porque naquela época, quem montava e desmontava as barracas eram as mulheres. Então, ela sabia colocar uma estaca. Ela pegou essa estaca e fincou na cabeça de Císera, matando, e agora realizando a profecia de Débora, que disse que quem iria vencer seria uma mulher, não era Baraque, era uma mulher, e Jael é quem fez isso. Baraque, então, continua levando pela frente a perseguição e acaba conquistando Harosete, conquista Hazor, ou seja, desbarata, destrói todo o exército de Jabim. E agora, o que acontece é que Débora faz um canto, ela elabora o cântico de Débora, está no capítulo 5. Ele é considerado um dos mais belos cânticos de triunfo. Não esqueçam que ela era profetisa, não esqueçam que ela foi juíza por muito tempo e, portanto, ela tinha bastante condições de fazer um dos mais belos cânticos que a Bíblia retrata para nós. E neste cântico nós vamos ver como ponto-chave a fé em Deus, no seu poder, o poder de Deus, o poder infinito, a sua soberania e o seu envolvimento com a situação de Israel, porque ele estava lutando também, porque ele fez cair aquela chuvarada toda. Em outras palavras, ele estava ligado com esses laços de aliança. O cântico ele está subdividido em várias partes e vale a pena o amado depois ler esse cântico porque é um dos mais belos da Bíblia. Em primeiro lugar, ela faz um convite ao louvor. Era um hino de louvor. Esse cântico é um hino de louvor. Ela fala sobre a intervenção de Deus no momento certo, da maneira certa e com poder e soberania. Ela fala dos efeitos desta opressão cananita, era uma condição miserável que eles estavam, empobrecidas. Ela convida para testemunhar do que Deus estava fazendo pelo povo, ela chama as tribos e fala sobre a derrota dos cananeus. Ela apela para a traição e o patriotismo, ou seja, teve um grupo que traiu, não quis saber, não quis se meter.
E eles, então, ela coloca que essa ação, tanto do patriotismo de alguns que vêm e fazem o que precisam fazer, quanto aqueles que deixam de realizar a obra do Senhor. E é interessante que o que se conta nessa história, o que se conta nesse cântico, foi provado pela arqueologia. A arqueologia encontrou que naquela região, na região de Megido, onde tudo isso aconteceu, houve uma grande destruição entre 1150 e 1125, que foi mais ou menos esta a época que aconteceu isto tudo, né? E ela compara, então, o que uma tribo, a tribo de Meroz, era uma cidade a 10 quilômetros ao sul de Cades Naphtali, e que não quis se meter na história, e aquilo que Jael, que não tinha nada a ver com a história, fez em prol do povo de Deus. Ao final, ela mostra uma cena na casa de Císera, falando da preocupação da mãe dele. Uma coisa interessante que vale relembrar é o seguinte: as mulheres ficavam muito apreensivas quando os homens iam para a guerra. Mas elas não estavam sofrendo nenhum risco de morrer. Não, mas quando o exército era dominado, era vencido, as suas mulheres sofriam um tratamento bastante desumano, bastante maldoso na mão dos homens do exército derrotado. Ao final, meu querido, aqui Deus é ressaltado, honrado, glorificado pela intervenção que ele faz na vida do seu povo. E o capítulo termina com um verso dizendo que a terra teve sossego por 40 anos. Então, Débora foi, no começo, só profetiza e depois, além de profetiza, ela também foi juíza por 40 anos na terra. Amém, amados? Bons estudos.